Murilo tinha apenas 11 anos, uma idade em que a maior preocupação costuma ser a prova da escola, o videogame preferido ou o recreio com os amigos. E ele era exatamente assim, apaixonado por videogames, carinhoso, querido pelos colegas, alguém fácil de gostar. Mas a infância de Murilo foi interrompida cedo demais. O diagnóstico foi direto e devastador. Câncer em estágio terminal. Uma notícia difícil de aceitar para qualquer família, ainda mais quando envolve uma criança. Diante disso, os pais tomaram uma decisão que exigia muita coragem. Conversar com o filho com sinceridade. Essa conversa aconteceu em um lugar simples, mas cheio de significado. Sentados juntos em uma praça, eles explicaram a Murilo o que estava acontecendo. Falaram da doença, do tratamento e do pouco tempo que talvez restasse. O silêncio tomou conta daquele momento. E é curioso pensar como, às vezes, quem menos viveu é quem mais entende da vida. Murilo ouviu tudo com atenção, se levantou e então disse, com uma naturalidade que ninguém ali estava preparado para ouvir: "Vixe, agora quem vai cuidar de vocês, hein?" Mesmo diante da própria dor, Murilo pensou nos pais. Pensou em quem ficaria. Às vezes, a gente passa a vida inteira acreditando que amadurecer é envelhecer. Mas existem pessoas que amadurecem cedo demais, não por escolha, mas por necessidade. Foram 6 meses de uma luta intensa. Murilo enfrentou o tratamento com coragem, fé e um sorriso que nunca se apagou. Mesmo nos dias mais difíceis, manteve algo raro: leveza. Não perdeu a essência de criança, nem o cuidado com os outros. Talvez a gente reclame demais de problemas pequenos e perceba isso tarde demais. Quando o fim se aproximou, Murilo fez um último pedido. Queria morrer em casa, no próprio quarto, cercado pelos brinquedos que tanto gostava, assistindo ao seu desenho favorito, Bob Esponja. Era ali que ele se sentia seguro. Era ali que queria estar. 3 dias antes de partir, Murilo fez algo que emocionaria profundamente quem tivesse contato com aquelas palavras. Ele escreveu uma carta para os colegas da escola. Não foi uma carta longa. Não foi uma carta difícil. Foi uma carta escrita com o coração de uma criança. E dizia assim: "Oi pessoal, tudo bem? Vim aqui me despedir, porque vou fazer uma viagem igual à excursão da escola. Mas dessa vez vou ficar lá, não vou voltar. Professora Sônia, te amo. Obrigado por me ensinar. Pedro ensina a lição de matemática para a Ana. Tá bom, porque eu não posso mais ensinar ela. Eu amo todos vocês." Murilo não usou a palavra morte. Ele chamou de viagem. Talvez porque, para uma criança, fosse mais fácil entender assim. E mesmo sabendo que não voltaria, ele se preocupou com algo simples e profundamente humano: quem ajudaria a Ana na lição de matemática. Quantas vezes a gente deixa de se preocupar com o outro por estar ocupado demais com a própria rotina? A carta chegou à escola e nada foi como antes. A professora não conseguiu terminar a leitura sem se emocionar. Os colegas ficaram em silêncio. A carteira vazia passou a dizer tudo o que ninguém conseguia explicar. Murilo partiu em casa, como pediu, em silêncio, cercado por amor. Mas deixou algo que não se apaga. Deixou um legado de empatia, cuidado e humanidade. Um pequeno grande exemplo vindo de alguém que teve pouco tempo de vida, mas soube usá-lo de forma profunda. Isabel Veloso era uma jovem influenciadora brasileira que, ainda adolescente, recebeu um diagnóstico que ninguém está preparado para ouvir: câncer. Mais especificamente, linfoma de Hodgkin, uma doença que ataca o sistema linfático. Ela tinha apenas 15 anos quando tudo começou. A partir dali, sua vida passou a ser dividida entre hospitais, exames, sessões de quimioterapia e longos períodos de incerteza. Mas, em vez de se esconder, Isabel decidiu fazer algo raro: mostrar tudo isso ao mundo. Ela passou a compartilhar nas redes sociais sua rotina de tratamento, seus dias bons, seus dias ruins, seus medos, suas esperanças. E, pouco a pouco, milhares de pessoas começaram a acompanhar sua jornada. Uma vida entre a luta e o amor. Mesmo enfrentando um câncer agressivo, Isabel viveu coisas que muitos considerariam impossíveis em meio a tudo isso. Ela se apaixonou, se casou, teve um filho, o pequeno Arthur. Em meio às internações, exames e procedimentos, ela também viveu o amor, a maternidade e o desejo de continuar existindo plenamente, não apenas sobrevivendo,
Mais tarde, quando o câncer voltou de forma ainda mais grave, Isabel passou por um transplante de medula óssea em uma tentativa de vencer a doença. O doador foi o próprio pai. Foi um gesto de amor extremo. Uma família inteira lutando junto para que ela tivesse mais tempo. O lado cruel das redes sociais, mas nem toda a má exposição trouxe acolhimento. Enquanto milhares de pessoas torciam por ela, outras fizeram o oposto. Nas redes sociais, Isabel foi julgada, atacada e até acusada de estar mentindo sobre sua própria doença. Houve quem dissesse que tudo era exagero, quem questionasse seus laudos, quem duvidasse de sua dor. É difícil imaginar o que é enfrentar um câncer e, ao mesmo tempo, ter que provar para desconhecidos que você realmente está doente. Ainda assim, Isabel continuou, com dignidade, com firmeza, sem permitir que o ódio apagasse quem ela era. O que ela nos mostrou sem perceber, Isabel não se tornou um símbolo porque escolheu ser. Ela se tornou porque viveu de forma verdadeira. Ela mostrou que você pode estar doente e ainda assim amar. Você pode estar frágil e ainda ser forte. Você pode não saber quanto tempo tem e mesmo assim viver intensamente. Ela mostrou que a vida não se mede só em anos, mas em presença, afeto e coragem. O fim e o que ficou. Isabel partiu muito jovem, após complicações do tratamento, mas sua história não acabou ali. Ficou o filho, ficou o marido, ficaram as palavras que ela escreveu, ficou o impacto que ela teve na vida de pessoas que nunca nem a conheceram pessoalmente. Quando alguém vive assim, tão intensamente, mesmo diante da morte, a gente é obrigado a se perguntar: estamos adiando demais o que importa? Estamos guardando palavras que deveriam ser ditas hoje? Estamos vivendo ou apenas passando pelos dias? Essas pessoas nos ensinam que o tempo é frágil, mas o significado que damos a ele pode ser eterno. Talvez essas histórias não sejam sobre o fim, talvez sejam sobre como viver melhor enquanto estamos aqui. Isabel e Murilo deixaram um legado que é para sempre. Essas histórias são baseadas em fatos reais, e justamente por isso elas doem, mas também nos ensinam. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal para não perder os próximos.